Acho que aí Beleza, ficaria a gente muito vai começar longo. daqui 5 segundos. Beleza, daqui 5 segundos a gente está ao vivo. Beleza, pessoal? A todos que nos acompanham ao vivo, o canal Japa Rico, como sempre, transmitido diretamente aqui de Hong Kong para todo mundo. E hoje trouxemos ele de volta. Eu sei que muita gente perguntou e pediu para trazer Ricardo Z. A última vez ele falou bastante aí sobre scripts automatizados, como fazer o teste de EAs. Ele abriu até o MetaTrader e a gente fez alguns testes mostrando aí a performance dos EAs. E dessa vez vai ser um pouco diferente. Dessa vez a gente trouxe o Ricardo Z para contar um pouco para a gente sobre Risk Management, gestão de risco em trading. Então, com vocês a palavra aí do Ricardo Z. Ricardo, seja bem-vindo Olá, aqui ao canal, mais uma vez. olá, Japa. E, Ricardo, Bom você dia aí. mudou um pouco sua aparência, né? Você ficou um pouco mais magro que a última vez? Mais magro, barbudo, assim, e tal. Mas normal, né? Essa mudança de aparência sempre ocorre comigo. Direto, assim, tá Ah, ocorrendo. legal. Ah, legal, tá mais Então, bonito, então. valeu, obrigado. Sobre eu que estava comentando com você antes, né? Que são bastante tópicos, né? Para a gente falar. E Sim. se você já me permite, já posso começar já falando para a gente aproveitar melhor o tempo, assim, para não ficar. Porque o pessoal já me conhece, já do canal do Telegram, sabe que eu faço. Eu tenho uma profissão de servidor público, mas eu também faço a parte de trading e também tenho a parte que eu já estudei, da parte de programação, desenvolvimento. E o Expert Advisor veio Sim. depois com o tempo. Aí veio com criptomoeda, veio trading, veio tudo assim junto, assim, 2014, 2015, eu acabei meio que indo para esse lado, assim, né? E o Expert Advisor eu acho que é uma coisa muito matemática, né? Então é uma coisa que me interessa muito e eu acho que para mim, principalmente, me ajuda bastante porque tira a parte emocional do trading. Então isso daí é bastante importante. E então Nossa, é verdade, né? Uhum. é, porque assim, eu opero com EA, mas eu também opero manual, eu opero semi-automático, digamos assim, né? Eu opero com EA e eu também junto. Então, é um jeito que eu tento deixar o trading o menos, a menor quantia de sentimento, assim. Então, eu fico bem isento da parte sentimental do trading, porque isso aí acaba muito, assim, com o trading. Tanto que os IAs que eu uso também são IAs de tempo curto, a maioria é intraday. Então, que a gente vai falar depois da parte do risk management. Então, são operações que abrem e fecham no mesmo dia, eu não fico muito na expectativa, o EA que faz. Eu faço algumas operações em M30, em H1, não faço muito em H4, em D1. Então, eu não fico esperando muito, assim, eu não deixo a parte emocional do trading tomar muito à minha frente, porque eu já me ferrei já algumas vezes com isso daí. Sim. Muita gente, na verdade, nem dá muita bola para gestão de risco, embora, na verdade, gestão de risco seja a parte mais importante, que eu sempre falo, né? A parte mais importante em trading é até mais importante que qualquer outra estratégia, seria a gestão de Uhum. risco. Então, conta para gente É. como que é. Primeiramente, para desmascarar, né, na verdade, essa falsa Uhum. ideia que as pessoas têm que gestão de risco deixa para depois. Primeiro tem que focar É. qual a melhor entrada e tal, né? E eu sempre falo para o É. pessoal, né? Na verdade, a gestão de risco tem que ser a primeira coisa que você tem que saber, né? Então, conta aí É, para a sim. gente como que você descobriu, o que você descobriu, como que é a sua gestão de risco, como que é o seu Uhum. mindset, né, em relação à gestão de risco, como que é? Então, eu acho que uma coisa que tanto você quanto o pessoal que é um pouco mais, o pessoal que já tem um pouco mais de costume no Forex sempre viu assim o pessoal errar bastante é na parte do tamanho do lote que a pessoa entra e na questão do nível de margem, né, no margin level Aham. que a pessoa ela fica utilizando. Então, a pessoa tem que ter noção desse tamanho que ela está entrando em relação ao equity que ela tem, ao capital líquido dela e ao nível de margem, para você não ficar
assim, abaixo, por exemplo, de 1000% de nível de margem. E isso é, assim, extremamente arriscado. Tem toda uma conta que pode ser feita, assim, com a margem, né? Mas existe uma conta. Mas, assim, em resumo, a gente sempre fica acima dos milhares, digamos assim, no nível de margem, né? Para você poder trabalhar com mais segurança, igual eu falei, para você não envolver emocional. E, assim, subindo a sua conta, o seu equity, devagar, né? Porque não vai ser em 1, 2, 3, 4, 5, nem 10, nem 20 dias que as coisas vão dar certo, assim, que vão subir, que a pessoa vai fazer 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300%. Como tem gente aí que acredita que vai fazer, pegar sinal, aí eu já vou emendar com uma outra coisa, vai pegar sinal, vai pegar sala VIP, tanto de binário quanto de Forex, e vai pegar esses mentores, essas coisas aí que tem aí que se dizem mentores, né? Porque se a pessoa for, por exemplo, no site do Anton Kreil, lá vão ter assim mentores, mas veja o nível daqueles mentores e o nível dos caras que aparecem aí no YouTube falando dos carros e rasgando dinheiro. Não tem nada a ver. Então, a pessoa não vai fazer esse monte de dinheiro assim. Então, com o risk management que a pessoa tem, ela vai fazer pouco. Então, você vai fazer pouco e vai fazer com consistência, né? Por isso que você tem que também se manter no mercado por vários dias. Você tem que sempre manter o seu balance e o seu equity, né, sempre juntos, né? Uma coisa que é muito indicada é sempre manter um journal, né? É sempre você manter um lugar onde você anota os seus tradings, as coisas que você faz. Uma coisa boa para você não ter que ficar escrevendo em papel, assim, é você usar um MQL5 ou como é que chama o outro MyFX lá? Book, O MyFX Book. Uhum. MyFX Book. Não assim para você ser fornecedor de sinal, mas para você se estudar, Sim, até sabe? mesmo Para para você sua pegar aquele própria, né, gráfico. gestão pessoal, né? É, pra, Sim. exatamente, porque aí você consegue olhar que nem agora que eu coloquei o MQL no canal lá para o pessoal ver, que naquele MQL, meu propósito, até conversei com o José sobre isso daí, meu propósito era ficar com 1% de drawdown, né? Então, 1% de drawdown é uma conquista para mim, assim. O que você acha desses falsos gurus que dizem para as pessoas, você pode arriscar até 50% da sua conta? O que você fala para esses falsos gurus? Isso, infelizmente, né, isso daí não tem absolutamente nada a ver, porque quando você mexe com dinheiro, você tem que tomar cuidado e se você for perguntar aí de Hong Kong, para o trader de Londres, para o trader de qualquer lugar, se ele tiver um bom senso, ele vai usar pelo menos aquele 2% do equity, né, 2% do capital líquido, para você fazer os seus tradings ali. E depois você usando o risco em cima, assim, vamos supor, você tem, você vai usar 2% e esses 2% você vai dividir entre as suas ordens, né, que você vai abrir ou 3% ou 5%, mas o seu risco nunca vai passar de uma coisa dessa, né, porque o seu propósito é atingir um target, né, longo e não ficar fazendo, por exemplo, não que isso seja errado, mas não ficar fazendo scalping um atrás do outro, né? E, por exemplo, igual um Expert Advisor, por exemplo, o Expert Advisor, ele trabalha com o multiplier, né, com o multiplicador. Sim. Quando você configura ele, alguns são configurados igual em Martingale, Sim. outros são configurados em Sum Increase, que é o incremento da soma. Mas mesmo assim ainda, se você colocar um fator de multiplicação do EA, de, por exemplo, 1.3, 1.4, 1.5, quer dizer que ele vai abrir 1,5% da ordem, ele vai abrir depois 1,5%, depois 1,5%, por exemplo, é extremamente arriscado, sabe, isso daí. Então, você vê, às vezes o EA usa esses fatores, mas ele é muito arriscado, então você tem que corrigir isso daí, porque senão você tem que pegar e usar uma conta muito grande para você não quebrar. Exemplo disso daí que eu posso falar sobre um EA é aquele Llama Crazy Pro. O Sim. Llama é de uma amiga minha, Uhum. então, o Llama é de uma amiga minha, da Michela, eu falei com ela hoje até, e o Llama é assim, ele é muito bom.
mas ele tem um drawdown muito grande, porque ele abre muitas ordens, então ele consome muito da margem, do nível de margem da pessoa. E ele é um expert advisor de contra-tendência, então ele fica muito negativo, assim, às vezes. Vamos supor, se você estivesse usando ele, porque ele serve para praticamente todo tipo de ativo, mas se você estivesse usando, vamos supor, para Bitcoin, e estivesse usando ele há uma semana atrás com tendência reversa, Sim. quer dizer, a pessoa quebrava a conta. Então, Aproveitar, são esses fatores. Pois não. aproveitar a oportunidade, fiz uma pergunta que eu sempre quis fazer, só que eu sempre esquecia. O que você acha da estratégia de gestão usando o que o pessoal no Brasil chama de Soros, que na verdade é atribuído a George Soros, que na verdade não tem nada a ver com George Soros, porque o próprio George Soros não usa desse modo, né? Mas enfim, o que você acha dessa estratégia que o pessoal chama de Soros, que é para dobrar o capital, né? Dobrar o valor da entrada após cada win? O que você acha sobre isso? Já, eu vou te falar uma coisa sincera, eu não conheço esse tipo de coisa. Porque ainda quando eu bem. vejo... Isso é um costume que eu tenho, assim. Aconselho as pessoas a lerem um livro do Sherlock Holmes, o primeiro. Vocês vão também ter esse costume. Então, tem coisa que a gente nem vai atrás de aprender, assim. Como é uma besteira já grande, assim, a princípio, igual aquele... Tem um outro nome lá, Fimate, alguma coisa assim. Eu não sei como é que pronuncia aquele... Que o Fimate, né? pessoal... Sim, de um certo guru Fimate, aí, né? Fimate, eu sei como... Então, eu não sei como é que é aquela, mas assim, eu nem procurei saber, porque, né, meu Deus do céu, isso é uma traição, assim, a matemática, tudo mais, que na minha garganta não desce nunca, assim, isso daí. Beleza, beleza. Então, isso aí a gente vai trair todos os princípios da matemática, da estatística, etc. E eu não vou cometer essa heresia, né? Agora, o pessoal vende porque, assim, é uma ilusão muito, muito bacana, né? Para o pessoal que não conhece matemática, etc., você consegue iludir. Infelizmente, no Brasil tem um monte de gente assim, mas você sabe, né? Tipo, tem Hong Kong, esses lugares assim, tem, mas tem bem menos, né? Imagina se aqui no Brasil pegasse a moda de fazer aquelas ICOs, né? Aí ia ter ladrão para todos os cantos aqui. Ainda bem. Engraçado que eu Então, acho que o pessoal do Brasil usou o nome do coitado do coitado do George Soros, né? Porque não tem nada a ver com isso e então, botaram o nome dele na estratégia. ele é um grande investidor, assim, sabe? A mesma coisa de você colocar o nome do Warren Buffett lá em alguma coisa, assim, meu, ele nem sabe do que você tá fazendo aquilo lá, assim, sabe? Que coisa mais boba e a pessoa tá usando isso aí para vender. É que esses negócios de venda, do pessoal vender essas coisas, isso aí, para mim, assim, é saturado demais, assim. Às vezes no canal do Telegram até acabo me expondo um pouco a mais, assim, mas é porque eu já tenho uma certa birra, assim, desse pessoal. Eu não... Eu vejo aquela ilusão tão ilusória, assim, nem sei como dizer, assim, mas é tão grande, tão cúmulo, que eu não consigo, assim. Eu sempre... Porque como eu sigo vários traders no YouTube, para mim aparece Sim. muita propaganda de curso. Então, toda hora assim aparece uma pessoa diferente, toda hora uma pessoa diferente, toda hora alguém falando que, por exemplo, sem saber nada você vai ganhar um monte. Isso não é assim, sabe? Pô, a coisa não funciona desse jeito. Isso é uma profissão, isso não é um jogo, sabe? Se as pessoas quiserem falar de aposta, eu posso falar de aposta também. Eu conheço bem a aposta, mas não é esse o caso, sabe? Então, é que nem o martingale, só para falar que martingale é uma coisa que se usa muito, assim. Nossa, acho que as coisas que eu mais vejo seria usado é Bollinger Bands e martingale. Sim. Então, duas coisas que eu abomino, mas o martingale principalmente, né? Então, as pessoas estudem aí a falácia do Cassino de Monte Carlo, né? E Sim. até vejam que eu postei, acho que ontem, antes de ontem, no canal do Telegram, que o Llama Crazy Pro fez 21 contas entradas no Bitcoin USD e até agora ele não reverteu. Então, ele vai quebrar uma conta demo apostando que a coisa vai mudar, mas não muda. Nossa. Né? Então, não segue um padrão.
né? Então é igual a roleta no cassino de Monte Carlo, as pessoas sempre querem, vai cair preto, vai cair preto, vai cair preto, e sempre caindo no vermelho, vermelho, vermelho. Caiu 26 vezes, assim, as pessoas perderam uma quantia imensa de dinheiro, e foi aí que esqueci o nome dele agora, Dobb, né? Dobb Bob Martingale. Martingale. Uhum. Que ele começou a estudar sobre isso, mas sempre falando que é uma falácia isso aí. Ele nunca falou que isso daí é uma grande coisa a ser feita. Inclusive, ele mesmo, o propósito do livro dele foi provar a impossibilidade do Martingale dar certo, né? Isso foi a propósito. Exatamente. Inclusive, ele ganhou, eu acho que ele ganhou algum prêmio, não sei se foi prêmio Nobel, algum prêmio ele ganhou, né, de matemática sobre isso. Ele foi bem reconhecido por isso daí, assim. Mas isso daí me faz lembrar muito as pessoas, eu já vi muita gente no canal do Telegram falando do Al Brooks. Al Brooks. O Al Brooks tem um livro dele que chama Reversals, é o terceiro livro daquela série, que tem o Trends, o Ranges e o Reversals. Sim. E no Reversals ele vai, eu sempre comento assim, que mais da metade do livro, eu acho, dele, ele só fica alertando as pessoas para não entrarem na reversão, não entrarem fazendo counter trend. Então, o livro chama, né, Reversals, mas ele ensina a não fazer, ele aconselha a não fazer. Não, eu lembro disso então, também. Desde o comecinho, se pegar primeiro o comecinho, assim, ele já vai falar sobre isso. Uma outra parte, já que eu ia comentar aqui com o pessoal, era sobre a parte das corretoras, lembra que eu comentei com você? Que muita gente no Telegram pergunta sobre corretoras. Meu Deus, por que corretoras Tier 1 também tem... Isso aí acho que você pode me ajudar com isso já. Eu sei. A pergunta é que, por que as corretoras Tier 1 também têm filiais em países de safe haven, né? Tier 3, por exemplo. Isso. Safe haven. Só que isso também tem a ver com a questão da alavancagem. Por exemplo, se você tem uma corretora na Europa, na União Europeia, você só pode ter até 30 vezes de alavancagem. É por isso que várias corretoras que estão listadas, são autorizadas na FCA, elas também partem para um paraíso fiscal, seja em BVI ou seja no Bahamas, algum lugar, e também fazem uma filial lá. Por quê? Porque vários clientes dessa corretora também vão querer mais alavancagem superior a 30 vezes. Então, nesses paraísos fiscais, elas podem ter alavancagem de 500 vezes, né? Então, é muito para esse tipo de cliente. Essa é uma das razões. Agora, se você quiser completar também... assim, eu só vou falar um pouco sobre isso, porque assim, por exemplo, eu também acredito que em relação a isso, e também na questão de que, assim, são órgãos regulamentadores, né? Então, nesses safe havens, assim, a gente sabe que são lugares que são forrados de offshore e que as leis, com certeza, são leis mais brandas. Sim, com certeza. Né? Se você for ler os Terms of Service, os Terms of Service mesmo, vamos supor, que eu até comentei com você que eu ia falar, a TIC-1000. A TIC-1000 você tem ela na Inglaterra e você tem ela em Seychelles. A diferença que você tem entre elas é muito grande. Né? E assim, por quê? Porque provavelmente em Seychelles é permitido fazer aquele tipo de coisa que eles fazem. Entre elas, essa parte da alavancagem. Enquanto na TIC-1000 UK, o seu gerente, ele te incentiva a cada vez alavancar menos. Então, porque ele quer que você fique ali, né? Que você fique na corretora, não que você fique quebrando. Não, não quer que você exploda. A de Seychelles, ela não tá nem aí para você, assim. Se você ficar perdendo 1000 vezes ali, não interessa. Tanto que aquelas promoções que, por exemplo, nenhuma corretora Tier 1, se eu não me engano, nenhuma corretora Tier 1 tem promoção. Aquelas que você pega que você deposita e depois pega você completa um ciclo lá, né? Como é que chama aquilo lá? Bônus. Rollover. Você completa. Sim, rollover. Um bônus. Rollover. Então, que nem você tem a TIC-1000, mas só a TIC-1000 Seychelles que vai te oferecer o bônus que eles oferecem. Você tem, por exemplo, a XM, por quê? Porque a XM é regulamentada na SAISEC. Então, lá é permitido a alavancagem até de 1 para 888, né, que eles usam.
A Tip Mill tem uma coisa que eu não sei por que ela tem uma filial em Seychelles e tem uma filial na Malásia. Eu não sei por que isso daí, assim, quando você vai no cantinho, assim, tem lá as três. Não sei se é por causa de alavancagem também. Eu acho que Eu deve não conheço ser. como é que é a Eu parte da acho que deve Malásia. ser também. É que tem uma outra questão, né? Tem a questão da regulamentação, que tem país que a regulamentação ele também ele busca, né? Por exemplo, em Hong Kong. Em Hong Kong, a regulamentação vale até para pessoal também fora que esteja fora de Hong Kong. Então, se você é uma corretora e você está fora de Hong Kong, tá? A lei de Hong Kong vai te buscar, vai falar assim, ó, você tem essa corretora que está fora de Hong Kong, mas você tem que obedecer. Se você começar a fazer propaganda para o pessoal daqui, Uhum. você tem que obedecer às leis daqui. Ou seja, mesmo você estando fora, ela te obriga a agir de acordo com as leis e também a obter uma licença daqui. Então, eu acho que é por isso. Por exemplo, na Uhum. Malásia, eu acho que deve ser o mesmo esquema de Hong Kong. Deve ser o seguinte, ela abriu uma filial lá na Malásia por causa... provavelmente ela é um mercado grande para essa corretora, né, para Tecmel, e aí provavelmente o Uhum. governo da Malásia falou, se você quiser continuar aqui, você vai ter que abrir aqui. Aí eles abrem nesse determinado país. Ah, É. sim. Em Hong Kong é assim. Tá vendo? Em Hong Kong, por exemplo, Hantec. Hantec, na Aham. verdade, originalmente era Inglaterra. Só que aí, quando abriu em Hong Kong, Uhum. eles perceberam que tinha bastante cliente em Hong Kong. Aí eles tiveram que abrir para obter uma licença local daqui. Senão o governo ia atrás e A fechava. licença de, a licença daí é Tier 1, né? A A licença de licença Hong de Hong Kong, né? Kong é Tier 1 pela Finance Securities... não, SFC, Securities Futures Commission, de Hong Kong. É Tier 1 também. Sim. Então, isso daí, só para o pessoal saber, assim, tem um site, né? Uhum. forexbrokers.com barra, né? Slash trust, o tracinho, score. Então lá você vai ter, né? O Tier 1, Tier 2, Tier 3, né? Então High Trust, Average Trust e Low Trust. Então vão ter lá Mauritius, Cayman Island, Bermuda, Bahamas, Belize, depois Tier 2, até as Tier 1 que a gente falou aqui, né? Que vai ter aí a FCA e etc. É. A, a ZIC, né? O Esse aí que tá SIC a da Austrália, Austrália, sim. E tem do Canadá também é considerado esse Tier também. 1. Singapura também é Isso. considerado De Tier Hong 1. Kong, Uhum. isso. Japão Aliás, também. Singapura, né? Meus já acho que você tem que morar em Singapura, cara, lá é muito Ah, é bom, bonito. né? Eu já fui Andei vendo várias umas vezes lá. coisas de lá. Ô, Ricardo, tem uma pergunta aqui Lá do parece ser Maurício muito bom. Gonçalves. Ele está perguntando: Ricardo, você aconselha arriscar de 2 a 5% utilizando uma única estratégia? Se a pessoa conseguir ter lucro na estratégia, pode usar até uma média móvel só, ou nenhuma. Tem gente que eu já vi já uma vez o Adam Cole lá fazendo alguns estudos assim que você não precisa nem de indicador, na verdade. Então você pode ter só uma estratégia mesmo. Você pode ter uma estratégia se ela for boa, é igual fazer um expert advisor. Você faz ele, se a estratégia dele for boa, e MQL4 mesmo, você taca o pau nele, esquece dele, nunca mais você olha para ele. O EA é isso, né? Depois que você Ah, entende ele, depois que você fica íntimo do EA, você pode deixar ele lá e esquecer, né? Agora, se você errar nesse risk management no seu EA, com certeza uma hora você vai olhar lá e vai ter um desvio assim no seu equity que já era. Por isso que existem algumas métricas, né? Já comentei com você que para mim, depois que eu conheci a empresa lá, a FTMO, para mim essas métricas ajudaram bastante. Espero que para as pessoas que estiverem vendo essa live que eu estou falando aqui, isso também ajude. O, no só uma caso, observação. Só uma observação. uhum. Daria para vocês, porque eu acho que agora que você falou sobre essa empresa, eu acho que a maioria do É, pessoal não sabe. Então, poderia explicar é, o que é essa empresa, o que ela faz? sim, certamente. Na verdade, eu tenho que passar o crédito aqui disso daí. Com certeza tenho que passar o crédito para o meu amigo aqui do Telegram, Jean Farias. Uhum.
O Jean que me apresentou há pouco tempo e eu fiz uma grande cagada com uma conta dele, mas porque ocorreu uma divergência de informações, que é o seguinte, existe essa empresa, a FTMO. A FTMO é assim, você paga, um billing, né, você paga uma taxa, vamos supor, de $300. Esses $300 vai te dar direito a você operar uma conta com dinheiro virtual. Uma conta com, por exemplo, 10 mil dólares. Esses 10 mil, vamos supor igual o caso dos 50 mil. Você deposita $500 e você recebe uma conta com 50 mil dólares de dinheiro virtual. Se você conseguir chegar a $2.500 de ganho ali, que é o seu target, você já tem uma das etapas, assim, das 4 coisas ali, dos 4 itens, você já tem feito. O outro item, quantos dias de trading você vai operar? Quer dizer, quanto que você vai sobreviver no mercado? Agora as duas partes mais importantes. A primeira, que é o Maximum Daily Drawdown, é o tanto que você pode ter de rebaixamento diário na sua conta. E isso daí é uma coisa que é assim, parece estranho falar isso, é uma coisa estranha. Quando eu vi os vídeos dos próprios fundadores, das próprias pessoas que são senior traders da FTMO, eu também achei um pouco estranho, mas faz sentido no final, no fundo faz sentido. Porque você cria uma disciplina muito grande no seu trading, assim, que você acaba... Quando você tem aquela reta padrão, igual no MQL5, no seu gráfico, você tem o seu equity que vai acompanhando aquela linha. Sim. Se você faz esse controle desse drawdown diário, por exemplo, você consegue controlar melhor isso daí. Porque você acaba, assim, ganhando mais e perdendo menos, sabe? Então, tem dias que você vai fazer muito pouco, mas tem dias que você vai fazer muito. Então, é assim, ele simula muito a boa disciplina de um trader, assim. Então, você cumprir com o maximum daily drawdown ali, é uma meta muito difícil de ser cumprida, porque são 5%, quer dizer, você tem que ter um drawdown abaixo de 5%, e depois você tem ainda o total drawdown, que é o drawdown inteiro até você completar, até você atingir o target, que é, no caso, o dobro, que é 10%. Então, Isso tem o que tem um aconteceu, por tempo assim que exemplo... você precisa, assim, eles estipulam alguns Sim, sim. meses? Como que é? Sim, normalmente, que nem, por exemplo, no trial, você tem 2 semanas, são 14 dias, então, na verdade, são 2 Você semanas tem só, duas né? 2 semanas para semanas, você dobrar praticamente. o capital? Não, para você para você atingir esse target de 2.500, você tem os 50 mil virtual, Ah, e aí você tá, faz tá. 2.500. Tá, aí sim, O seu aí target é sim. 2.500. Tá. Teórico, assim, tem várias modalidades lá, Uhum. né? Eu tô falando aquela que tem no trial e que também tem uma dentro dos desafios, né? Sim. Porque lá são desafios, são challenges mesmo. O nome é challenge. Então você paga um challenge, $500, você recebe essa conta de 50 mil. Aí você faz e você chega até 53 mil, vamos supor. Aí você completa o tanto de dia, o drawdown diário, o drawdown total e o target. Se você completar essas 4 coisas aí, você vai ser... como é que fala? Eles vão te contactar ali, assim, o próprio site já vai indicar o suporte deles, que Tem você uma pergunta conseguiu... agora que é relacionada Pois a não. isso que você está falando. Uma pergunta do Anderson Uhum. Kenichi. Ele está perguntando: o objetivo desse programa é apenas treinar? Ou tem outro? O que acontece depois de você treinar? Não, não. Ah, Eu vou falar agora nessa parte. uhum. Quando você bate todas essas metas, digamos, essas métricas, o suporte vai ficar sabendo, né, vai ser enviado. É igual um sistema de CRM, vamos supor assim, eles vão ficar sabendo automaticamente disso daí. E eles vão pedir para você fazer a confirmação dos documentos. Então, são várias confirmações igual de uma corretora Tier 1. Eles não são corretora, mas o Know Your Customer deles, o KIC deles, é de Tier 1. É muito difícil, vai Sim, ter sim. selfie, vai ter assim, conte sobre a sua vida, vai ter um monte de coisa.
Depois que você passar dessa Lembrando que etapa, essa FTMO é baseada na Inglaterra, o escritório deles, né? Que eu me lembre. eu sei que tem, eu não tenho certeza se se ele foi fundado na Inglaterra. Eu acho que foi fundado em Praga, na República Tcheca. Tá, Praga. Sim, sim, É, sim, sim. mas tem pessoas de várias regiões que são fundadores, assim, ou co-founders da empresa, assim. Ela é uma empresa Sim. no Forex Factory tem todo o crescimento dessa empresa. Ela tem acho que 250 e poucas páginas de 2014, Nossa. de 2014 até hoje. Tem lá contando, assim, tudo, assim. Então você vê que a FTMO não é um scam mesmo. Ela tem ali o Sim, pessoal sim. que eles viram funded traders. Quer dizer, você bate os Sim, sim, challenges, sim. você consegue fazer os challenges e depois você vai ser um trader patrocinado deles. Então vamos para a parte do challenge. Quando você consegue completar um challenge, você divide o lucro que você conseguiu, 70% do lucro fica para você, 30% fica para eles. Eles devem ter alguma jogada bancária ali que é muito difícil de entender, mas que eles ganham com isso. Mas assim, é por causa de uma estatística daquele número de traders que perdem, etc, etc. Mas assim, então vamos lá, você conseguiu chegar até 2.500. Então 70% disso daí vai ficar com você, 30% vai ficar com a FTMO. Quer dizer, você colocou $500, né? E você vai ganhar, quanto que dá aí? Dá 70% de 2.500, dá bem mais. Então, Nossa. e Sim, a sim. FTMO tem challenges que são muito mais difíceis, com targets bem maiores. Então, às vezes você paga, vamos supor, $600 para você fazer um challenge. Mas o seu target, ele é $10.000. Então, e o seu equity é $100.000. Então, você tem que respeitar 5.000 de drawdown diário, 10.000 de drawdown total. E aí você tem o target que é um pouco maior. Então, vamos supor, você colocou $600, mas depois você bateu a meta e você atingiu 5.000 no seu target, 70% desses 5.000 é teu e 30% da FTMO. Eu tenho uma pergunta. E acho que... Eu tenho uma pergunta. Diga Então, lá. vamos supor que você passou aí os challenges que você tinha que passar, e aí você se tornou um trader financiado, né, que Uhum. pode fazer as operações com o capital deles, né, da FTMO. Aí vamos Isso. supor que É um funded aí trader. vamos supor que um mês você perdeu. Aí o que acontece? Eu não sei. Eu ainda não tenho essa informação para te falar. Tá. Como eu te disse agora há pouco, o Jean, né? Jean, é o Sim. nome dele. O Jean, ele me avisou há pouco tempo sobre a FTMO. Eu não conhecia. Uhum. E como eu gostei bastante dessas estratégias da FTMO, eu falei para ele que eu ia falar aqui na live sobre isso. Tá. E porque assim, eu achei muito interessante, porque eu consegui chegar no target, completar as métricas deles, até um dia antes do que eu tinha para Nossa, completar. E legal, eu fui parabéns. e assim, você pode usar Expert Advisor, você pode fazer de Tá. tudo. Assim, você só não pode fazer tipo Copyfax lá. Uhum. Porque assim, quando eles forem analisar no final, quando você já tiver batido as métricas, eles vão analisar, eles têm lá os analistas seniors deles lá, eles vão analisar o seu gráfico, que é igual um gráfico lá de MQL, vai ter tudo, 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 tudo. Então eles vão reconhecer assim se você vai ter algum padrão assim enfim, que é copiado de outra pessoa, essas coisas assim, sabe? Isso aí tem como saber, né, Japa? A gente sabe que tem como saber. Principalmente quando você vai pegar aquelas correlações de quanto a pessoa ganha, perde. Enfim, isso é uma parte já mais analítica, né, do trading, assim, da parte gráfica. Esse Mas, FT, enfim, essa empresa é só para Forex ou para Bolsa também? Não. não, Mas não sei. Eu não estou agora aqui você com... fez o challenge Eu só usei... Forex. não, ela Ah, tem... mas ela tem índice também. Ela tem índice. índice e metais. Tá. Índices e metais. Legal. Porque o que eu mais operei foi o Gold USD. Praticamente assim, 90% foi no SHAL, né? SHAL USD. Tá. E aí? Que é um par. É, Porque assim, vou falar isso aí, sim. né?
igual o SHA USD, Sim. ele tem uma coisa muito boa, porque ele tem uma volatilidade muito grande. E essa volatilidade que ele tem, ela, vamos supor, se você tem um Expert Advisor que tem um take profit curtinho e que você não usa stop loss e que você usa esses incrementos da soma, se você conseguir fazer um gerenciamento bom, você vai fazer assim 500 trades sem perder. Só que você vai ganhar, assim, 50 centavos em cada trade que você vai fazer. Porque ele é um Expert Advisor humilde. Mas, e é assim, você sabe, né, Japa? É uma coisa que eu chamo de Robotic Lifestyle. Então, assim, o robô, ele tem quase uma vida. Então, você não pode, por exemplo, atravessar o robô. Você tem que pensar assim, por exemplo, ou eu deixo o robô 100% automático, igual por isso que o MQL5 é bom, porque você vai medir lá. Ou você deixa 100% do seu trading no automático, ou você vai fazendo manual. Tanto faz, tanto um quanto o outro, ambos são muito bons. Tem pessoas que têm O que você não pode fazer é misturar, risk né? reward. Como assim você diz já? Você não pode misturar, você não pode toda vez que o robô abre uma posição, você ir lá e mexer, querer, Ah, querer sim, misturar sim. manual com É, automático, aí já era. isso. E por isso que eu falei, você tem que entender o lifestyle do robô. Então, assim, ele tem aquele jeitão, ele está escrito daquele jeito, ele tem aqueles parâmetros. Então, você vai ter que soltar ele na pista e esquece. Não abre, não fecha, não faz nada. Não... Agora, tem uma coisa, o que você pode fazer? Você pode usar essas estratégias, assim, de maximum daily drawdown, e todo dia você ir lá e apertar aquele botão, assim, fecha tudo, antes do swap. Aí você fecha tudo. Quer dizer, se você tem um lucro ali, você bate o martelo e acabou. Aí você só vai entrar depois lá quando abrir Londres. E aí você esquece toda aquela parte asiática que é complicada. Sim, sim. Então, por exemplo, vou falar agora, eu ia falar sobre isso aí, né? Sobre as horas de fazer trading. Por exemplo, eu não aconselho fazer na sessão asiática. Eu não faço porque o meu maior loss foi na sessão asiática. Sim, a Então, sessão eu asiática é perdi mais muito. difícil na minha opinião, né, pessoal, a sessão asiática é a mais difícil de ganhar dinheiro, porque é a que mais tem, Assim, né, a que mais tem coisa que, nossa, de repente acontece algo, você não sabe o que aconteceu, e quando você então, percebe, já aconteceu. e foi isso Uhum. mesmo que aconteceu. Então, assim, só vou falar para o pessoal, assim, imagine você ter, por exemplo, 2 lotes no SHAL USD, e você tem uma queda, por exemplo, de 1950 para 1850, assim, usando um M1. Você vê, assim, que a tela desce, assim, o candle chega lá no fundo, assim, que você parece que vai morrer. Já era, Isso daí, já era. isso daí aconteceu comigo, isso daí aconteceu. Isso já aconteceu várias vezes já. Então, depois de dar várias cabeçadas, a gente aprende, né? Eu até vou contar aqui uma coisa bem rapidinho. Quando eu fui atrás do Japa a primeira vez que eu conversei com ele, acho que foi uns 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, Sim, foi sobre uma sim. questão psicológica, um problema psicológico que eu estava tendo com os meus tradings. Então, eu fui falar pro Japa, falar, eu tô com... Aí ele falou, ó, presta atenção, seu operacional tá errado, sua parte emocional tá errada. E foi aí que eu comecei a dar mais valor a essa parte. E foi aí que eu comecei a atrás de mais risk management. Porque se a gente não tiver isso, se a gente não souber colocar stop loss, colocar um take profit, saber fazer conta de porcentagem do ATR, igual você ensina o pessoal a fazer, porque aquilo lá é um jeito que você vai evitar de você ficar se matando, assim, psicologicamente com as coisas. Então, eu E sempre, outra quando eu falo coisa, de... pois não. não, outra coisa que eu queria falar é agora que você, né, nesse par ouro USD, né, agora que você tem vários anos de experiência, eu acho que de boa. Só que no começo, né, para um iniciante, porque tem vários iniciantes que querem começar com ouro porque, sabe, né, gosta, né, tem aquela obcecado, né, obsessão por ouro e vê assim, ouro o USD, vou começar por esse par. E aí se ferra, porque justamente pela questão da volatilidade. Então, agora que você tem É, vários anos de experiência, acho que não tem problemas, mas na época que o é, pessoal a, começa e já começa com ouro, já, nossa, muito perigo, sabe, muito difícil.
Uhum. É muito arriscado mesmo, assim, tanto que hoje eu prefiro mesmo, assim, as pessoas podem, eu prefiro operar com os lotes mínimos no SHA-USD. Eu não, às vezes eu coloco um 0,1, nada além disso daí, assim, porque eu fiquei com receio desse par do SHA-USD, sabe? Uhum. Não que seja um Uhum. trauma, mas é que eu sei que ele é um par Sim, assim que se eu não tomar cuidado, ele é muito perigoso. As pessoas assim, talvez só com o tempo, só tendo a experiência mesmo, vão perceber, porque ele tem uma, igual você falou da volatilidade dele, né? Então, entre aspas, assim, ele corre diferente dos outros. Então, quando você está perdendo um no outro, você está perdendo 6, 7, 8 no SHA-USD. Ele tem uma contagem diferente, assim, é tudo diferente. E um cara muito bom, assim, que eu sei do Telegram é o João, do canal do Japa Rico, que ele é um cara muito bom de análise fundamentalista. Eu sou muito ruim em análise fundamentalista. E eu qual só, João? assim, João vejo Red Lucas? News. João Lucas. E o Ah, João e sim, o sim, José, o sim, João e o sim. seu José, eles são muito bons na parte fundamentalista do SHA-USD. Então, às vezes, assim, eu pergunto para eles mesmo. Eu acho que são pessoas... A gente tem que perguntar mesmo. Eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil tem muito pouco trader. Então, a gente tem que perguntar quando a gente vê que um cara manda bem, assim mesmo, em uma coisa. Por exemplo, eu sei que lá tem pessoas que mandam muito bem. Pode ser que eles não sejam mestres, assim, mas mandam muito bem. Igual o Terry, o Metra, esse pessoal aí. O Terry mesmo tem um jeito super particular, peculiar de operar, assim, né? Então, Sim, sim. O Terry é tem o ganho bem dele. técnico, ele é bem técnico, na verdade, né? É mais da minha área. Eu não sou nada fundamentalista, muito pouco. Só não opero mesmo em cima de Red News para não ter igual esses Sim, problemas de levar um prejuizão. Mas só que tendo o risk sim, sim. management bem afinadinho, eu acho que nem tem problema tanto com Red News, sabe? E então eu acompanho mais assim. Agora eu estou evitando ficar saturando um pouco o meu gráfico com indicadores, que antes eu usava muito Sim. indicador. E agora eu tenho usado menos indicadores para saber os entry points e etc. Porque, na verdade, entrar não é tão difícil, difícil é sair, né? Então, também tem Sim, sim. essas questões de breakouts, etc. E como eu trabalho intraday, eu faço muito pouco swing trade, por causa desse meu... Assim, eu já fiz muito, mas agora eu uso muito menos. Entendi. Uhum. Porque agora eu tô com essa disciplina maior em cima dos meus traders, estou bem mais conservador em cima. Queria fazer uma pergunta. O que você acha da Humble Trader? Que a gente estava falando isso antes de começar a live. Ah, Eu queria saber. é. É, Olha, quando é humble, se não me falha a memória, humble é sim, humilde, sim, né? Humble é sim. humilde. Então, eu achei ela igual eu comentei com você, uma trader, assim, que é bem normal, mas que ela tem um perfil de uma trader assim disciplinada, que não é pessoa pirada, não é aquela pessoa que fica assim toda hora em cima, olhando, assim, ela tem uma disciplina muito boa, ela tem os ganhos dela, ela tem o setup dela, ela tem o setup que eu digo até do hardware dela, ela tem, né, várias coisas assim, o ambiente, então ela tem toda aquela parte meio psicológica do trading assim, bem desenvolvido, bem dominado, que é uma parte que eu acho muito crítica assim, porque eu mesmo sou muito ruim nisso daí, assim, eu estou até hoje, assim, engatinhando nisso daí, eu posso ser bom de análise técnica, posso ser bom de matemática, mas na parte psicológica minha, a parte é muito ruim, então eu estou sempre, assim, aprendendo com esse pessoal novo, assim, igual com a Humble Trader mesmo, então ela é diferente, assim, Hum, pode ser uma pessoa que não ganha igual um BNF da vida, apesar do BNF ser uma pessoa que eu admiro muito, mas é uma pessoa muito legal. Eu acho que existem várias pessoas. O YouTube agora está muito cheio de ah, pessoas ela é boas, bem pé assim. no chão, né? Por isso que até bem pé no chão, assim, sabe? Tem uma atitude bem interessante. Se ela tem um vídeo que ela postou agora há poucos dias, acho que chama Millennial Trader, alguma coisa assim, que ela mostra bem o dia a dia É, dela. ela ganhou Assim, mais de 1 milhão de sabe? visualizações naquele vídeo lá. Então, mas isso aqui é legal, né? Se você for ver, aparece ela tendo um dia a dia de uma pessoa bem normal, É, eu assim, né? Que não é assisti. muito Uhum. apegado, assim, a valores, assim, e tal. Porque, na verdade, eu acho que que nem o BNF tem essa parte boa dele,
de não ser apegado. E a gente sabe que, igual, por exemplo, uma pessoa que eu ouço bastante é o Anton Crail, também sempre fala sobre isso daí, de não ter apego com a parte financeira, e que, na verdade, isso daí é isso que eu sempre estou batendo em cima, assim. Isso é uma das partes principais, assim. Esquece tudo, assim, sabe? Pensa nessa parte psicológica do trading, na parte mental, assim, no seu bem-estar, em final de semana, você descansar e não pensar em trading, assim, essas coisas, porque eu deslizo direto nisso, eu falo, não vou fazer nada. E acabo fazendo. Eu até gravei um vídeo hoje, eu falei, não vou fazer nada. E aí acabei gravando um vídeo, assim, de Bitcoin, não sei o quê. E, porque Bitcoin é uma coisa que é complicada, assim, eu sempre acabo dando uma Uma pergunta opinião, para você, assim, Ricardo. Agora que a sobre gente isso. está próximo aí, né? 19 mil, né? Torno aí de 19 mil, 20 mil. Qual é a sua opinião sobre Bitcoin daqui para frente? Porque agora já está formado aí o double top, né? Double top já formado. Aí o que Isso. você acha que o que vai acontecer? Teremos alguma queda? E se teremos aí um novo high, até onde será o new high, né? Será em torno de 25, Ó, 30 mil? então, é complicado. Como eu conversei com o Jean aqui Sim. no Telegram sobre isso, eu vou falar praticamente o que eu falei para ele, porque eu fui bem direto no que eu falei sobre o Bitcoin. Porque, quer ver, deixa eu só puxar aqui para baixo, que aí eu vou resumir as coisas. Se você quiser até Então, mostrar alguma coisa no, sobre Bitcoin, eu posso até compartilhar sua tela. é porque Uhum. assim, ó. Então, não, é porque assim, ó, eu vou tentar ser bem direto, assim, eu não achei aqui, mas eu vou tentar ser bem direto. Sim, Assim, eu não... Quando a coisa sim, começou, igual eu acho que até o Fernando, o Fernando lá do PVSRA Brasil estava conversando comigo antes de sim, ontem, ou ontem, não lembro. A gente conversou assim, que no começo, o que estava escrito no white paper do Satoshi sim, Nakamoto é uma coisa que hoje em dia não tem nada a ver mais com aquilo lá. Igual eu vou perguntar assim para você, por exemplo, sim. que nem para quantos cartões de crédito e débito você tem aí em volta de você, no andar que você está aí, por exemplo, e quantas pessoas aí aceitam o Bitcoin? Assim, todo mundo aceita, vamos dizer. O meu pai, se você chegar para ele, ele aceita, ele sabe que está nesse valor, ele vai aceitar. Ah, Só que sim, ele não sim. sabe tirar o valor disso daí. Ele não sabe converter, ele vai ter que pedir para alguém. Então, pelo Bitcoin, por exemplo, quando você compra o Bitcoin, você tem que comprar em fiat money. E quando você tem que, mesmo que você passe para 50 criptomoedas, no final das contas você vai ter que tirar em fiat money também. Então, você sempre está dependente do fiat money. E o Bitcoin tem esse problema que é da aceitação dele, que as pessoas você não tem um meio de, porque ele era para ser um meio de pagamento só, né? E você não tem um jeito de você competir com esse mercado tipo retail, assim, digamos, e até atacadista, assim mesmo, de máquinas de cartão de crédito, e Visa, Mastercard, American Ah, Express e PayPal e todo mundo ah, assim, porque ah. as pessoas até podem simpatizar com aquilo que é muito bom, igual Bitcoin. Bitcoin é muito bom. As pessoas podem até simpatizar, mas elas simpatizam mais com aquilo que é prático. Então, é Ah, muito mais prático você passar um cartão. E hoje em dia, pelo que eu ando acompanhando, porque assim, eu já até fiz algumas especializações nisso daí, mas a parte de cartões tem evoluído muito, muito, muito mesmo, assim, principalmente na parte de segurança de cartões. Então, para que a pessoa vai, por exemplo, se atrever a mexer com Bitcoin, sendo que ele tem essa loucura gráfica, né, e etc. dele? Porque assim, igual você falou, será que é bom segurar o Bitcoin? Eu não sei. Não sei se é bom. Eu particularmente, eu já tive muito Bitcoin, muito mesmo, muito mesmo. E na época que eu minerava horrores Bitcoin. Então, eu não segurei. Eu vendi, eu troquei, eu comprei outras coisas, eu fiz um monte de coisa. E porque eu mas você acreditava que o minerava ecossystem, Bitcoin né, no Brasil?
No Brasil No você Brasil. minerava Bitcoin? Mas a energia Sim, elétrica mas é que era aí em Maringá não é muito cara? Mas só que no caso eu pensava assim, vou minerar agora porque Hum, eu tinha uma reserva na época, então eu falei, vou minerar agora porque eu sei que esse ativo, isso daqui vai valorizar mais para frente, porque eu entendia já a lógica do blockchain, do Bitcoin já em 2014, final de 2013, 2014. Sabia que era uma coisa que ia para frente. Então eu pensei assim, bom, eu vou gastar 5, 6 mil reais de energia elétrica, mas mais para frente eu vou ter muito mais nesse ativo aqui. Foi mais ou menos igual o Daniel Fraga, um cara que tinha um canal no YouTube que vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou tudo em Bitcoin. Hoje deve ter bilhões de dólares, talvez. Então, foi mais ou menos isso, assim. Então, eu sempre acreditei no ecossistema do Bitcoin. Eu acho que é um sim. ecossistema legal, mas que as pessoas têm que se entregar ao ecossistema Bitcoin, não ficar só na especulação. Porque senão ele vai ficar igual agora, por exemplo. Quem que vai comprar Bitcoin agora nesse valor que está? Então, É, difícil, provavelmente a dificilmente, coisa né? dificilmente vai passar disso daí, né? Porque para você comprar, tá um horror. E outra, uma coisa que poucas pessoas pensam nisso daí. Para você fazer uma transação no blockchain, você tem que pagar 0,005 por transação. Independente se você está mandando $1 ou $100, não sei quanto que é a proporção, mas assim, você vai ter que pagar a taxa de transação proporcional ao valor do Bitcoin. Então, é muito caro. E, e tem outras criptomoedas que compensam você fazer, assim, digamos, um salto para essa moeda. Já entrou um... Eu que você coloquei. colocou do A gente está Bitcoin. falando sobre Bitcoin aí, para quem É, quiser acompanhar, aí a gente já colocou o gráfico aí. é, tá aí. Aqui eu tô só com o Bitcoin em euro aqui na Uhum. Binance. Eu tô acompanhando aqui por causa do book de ordens que tem Sim, aqui, né? sim, Eu gosto de sim. ver Pelo pelo Binance. Aham. até também isso, a Binance é muito boa para ver isso daí. Quando eu comecei a mexer um pouco mais sério com Bitcoin, eu sempre fiquei dentro das exchanges, porque o Bitcoin nem era um ativo assim ainda que estava nas plataformas assim, então a gente era só na base da exchange mesmo. Nossa. Então, assim, igual o Ethereum mesmo. No começo, o Ethereum valia 50 centavos, valia $1. Então, a gente vendeu 1.000 Ethereum, assim, a troco de nada. Igual o Bitcoin, por exemplo. A gente jogava dado, né, Uhum. DICE, com 0,05. Eu nem sei quanto dá isso agora, assim, de cabeça, mas dá um monte. E pra gente dava 5, assim, na época. Então, a como é que é o nome mesmo? Tipo, o pessoal da primeira época do Bitcoin, eles programaram alguns jogos, assim, e deixaram ali rodando na rede, tanto na Deep Web tanto na Surface também, mas era um jogo de azar, um DICE, que rodava ali. E o pessoal jogava Bitcoin ali dentro, assim, de milhar mesmo, era Nossa, muito, não muito. sabia Eu disso. não sei, eu não Hum. sei, eu não sei quem que era o dono, é alguém que é bem Hum. famoso, não sei, é o cara que é lá de Toronto, agora esqueci o nome Não é o dele. Jimmy Rogers, é o Jimmy Rogers? Não, né? Não, acho que é o, não é que eu não lembro agora o Ah, nome tá. dele, não é o Roger Ver, Hum. é um outro cara. E assim, ele tinha esse serviço que era o Satoshi Dice. E o Satoshi Dice e o Satoshi Bonds, por exemplo, a gente, nossa, gastava horrores de dinheiro lá. Todo mundo dava um, dois. E os scams naquela época lá, assim, corriam a dar com pau, assim. Eu mesmo, eu trabalhei com investigação de scam e em criptomoeda junto com um prestador de serviço da polícia da Inglaterra. É só o pessoal entrar aí no Uhum. badbitcoins.com para ver o tanto de esquemas que existem, que já existiram dentro do Bitcoin. Nossa, Então, direto, direto. Aham. e assim, agora o pessoal tá um pouco vacinado já, mas no começo, assim, praticamente todo mundo perdia, porque tinha scam para todo lado, assim, todo mundo. Aqueles scams dos doublers, né, que coloca 10 e vira 20 no outro dia, Nossa. assim. Isso aí, isso aí tinha scripts assim pronto para você fazer uma página assim já e vendiam no, como é que chama aquele, no Alphabay, que era um site da Deep Web que fechou. Sim.
É a da Sim, máfia, sim, da máfia sim. russa, era uma potência. Mas ainda existe ainda. Nossa. Então, e a Deep Web, Java, querendo ou não, foi quem deu o grande chute no Bitcoin, assim, porque dentro desses marketplaces aí, Só aceita sempre teve Bitcoin para muito. pagamento, né? O Alphabay, como ele começou a ficar muito, muito, muito gigante, ele começou a aceitar depois Ethereum, depois começou a aceitar o Monero, tanto que o Monero teve uma valorização enorme por causa da Deep Web, Hum, porque o blockchain do Monero, ele é que nem você ter um Atari, assim, ele é tão simples que ele te deixa sem recurso, assim, você não tem para onde ir, não, assim, Atari, essa e ele fica, você tirou aí do cemitério agora. mas porque você joga aquele jogo, tipo aquele Adventure que tinha assim, você ia jogando assim Aham. e não tinha nada, só rodava, rodava. Então ele é desse jeito, porque ele tem tão pouco recurso ali, ele é uma coisa tão simples que você tem quase que random não, um hidden blockchain. Assim, então você cai no oblivion, que a gente fala, você cai no nada, assim. Então não é que nem o blockchain, os outros blockchains. Apesar de que agora o blockchain do Monero teve muita correção já, né? Porque os blockchains sempre estão sendo corrigidos, mas blockchain a gente poderia ficar um mês falando. Mas assim, voltando, desculpa, eu fui para, igual eu comecei a falar de Bitcoin, aí eu acabo divagando um pouco, Tem, desculpa. tem uma pessoa falando sobre um tal de Daniel Fraga, parece que é um golpista, O que eu eu não falo. sei. Não, não, o Uhum. Daniel Fraga, ele fazia vídeo no YouTube em 2014, 2013. E ele botava uma fé no Bitcoin 100% e ele vendeu tudo que ele Ah, tinha. tá, é esse que você falou agora. Tá, tá, agora sim, É, entendi, é. entendi. Depois, o Daniel Fraga virou vendedor. Ele comprava e vendia Bitcoin no localsbitcoin.com. Ele ficou um tempo lá, mas depois Tá. ele saiu. Então ele Ó, ele era o está falando que comerciante lá. Daniel Fraga é o maior mito sobre Bitcoin. Livre comércio no É, Brasil. Ele defendia que imposto é roubo. Ninguém mais sabe sobre o ele. paradeiro dele. Ele sumiu? Verdade? Ele sumiu? Sim, sim, sim. Ah, Mas eu tenho quase certeza que o Daniel sumiu por causa de uma questão fiscal, assim, sabe? Porque ele deve estar em algum lugar onde. Porque eu acredito que ele era, assim, solteiro e não tinha filho, porque ele é bem novo também. E ele falou várias vezes os vídeos dele, não sei se não estão no YouTube, mas ele falava escancaradamente, assim, que ele ia vender tudo que ele tinha, carro, casa e sei lá o que ele tinha, ele ia vender tudo. Ele colocar no Bitcoin. Então, ele tinha uma nossa. blind faith, ele tinha uma fé cega naquilo lá, assim. Caramba. E aí, ele ganhou tanto, assim, que com certeza ele foi para Não tá algum, né, mais, igual não tá Run mais to no the, Brasil, né? Hills, né? Ah, não, com Acho que. certeza não, que ele vazou. Talvez esteja até aqui em Hong Kong. Ó, é verdade, com certeza ele tem algo, porque assim, ele é o que a gente chama de anarcocapitalista. Então, ele é esses caras Não. que são realmente a favor mesmo assim de taxa zero. Assim, ou ele está em Singapura, ou ele está ou ele tá em Hong Kong, ou sei lá, Hum, em algum outro lugar que não paga eu pouco sou a assim favor de para mexer taxa com zero isso. também. Então, isso daí, na verdade, tem gente que acha bom assim quando as pessoas ficam taxando em cima disso, que fala, é imposto em cima de quem tem dinheiro. Ou, por exemplo, imposto em cima de fortuna, que a Argentina até colocou agora. Acham que isso é uma coisa boa, e isso é uma coisa terrível, porque quem tem dinheiro sai do país, vai para outro, ou É, quem está no outro não vem para isso. Então, simples assim, por exemplo, você, aí se a pessoa que você tem talvez dinheiro o sai Brasil fosse um lugar, então, a pessoa que tem dinheiro sai do país e aí com isso também os empregos diminuem, né? Porque a pessoa que tem dinheiro emprega um então, monte de gente, milhares de pessoas. Aí se essa pessoa decidir exatamente. zarpar, todos esses empregos acabam sumindo também. Então, Aqui, né, para você ver, aqui na região, aqui, Maringá, uhum, Londrina, tiveram várias empresas que fecharam aqui e foram abrir no Paraguai. é, E por causa de questão questão de fiscal, imposto, puramente fiscal, assim. Porque assim, ó, eu, por exemplo, eu já trabalhei com um rapaz que é, assim, super mesmo contador, assim, um contador nota 10 assim, e ele me deu uma aula uma vez sobre isso, ele falou, cara, no Brasil, se a empresa for 1000%, a empresa vai tirar 14% de lucro, porque o resto é tudo imposto, é, assim.
Então, eu até comentei com alguém hoje no Telegram, assim, sobre isso daí, assim. Meu, a melhor coisa que você faz no Forex não sei, é ir para outro lugar, porque, assim, viver aqui no Brasil dá, mas você tem que, pelo menos, ter ciência, assim, tipo, não tente fazer caminhos alternativos e, assim, paga o teu imposto e aí fica quieto. Porque fazer o quê? Ou vai para Hong Kong, igual você Ou fez, vai né? até Você foi aqui para para aí, você não Macau, né? paga Eu tenho imposto. brasileiro que eu conheci que É, Macau, opera Forex e eles estão todos aqui em Macau, porque aqui em Macau, além de não precisar pagar não, imposto, fala-se português, né? fala É, português. É, é muito legal. Eu já vi algumas imagens já pelo Street View, já assim, de Macau. É um lugar muito bonito. Acho que também o jogo deve ser legalizado, né? Porque tem bastante cassino, tem um monte de cassino, eu cassino, o acho, em jogo é Macau. legalizado aqui em Macau. É. Então, mas é uma coisa boa, assim. Enfim, isso é uma discussão meio esquisita, porque isso envolve muito governo, assim. E infelizmente, né? Mas aí, essa parte, já vieram pessoas falar comigo sobre isso, assim, como que eu faço para não pagar imposto no Forex? Meu, se você não sabe fazer essas coisas esquisitas, assim, diferentes, não tente fazer. Porque senão, você vai cair ali na parte federal da coisa e vai ter que depois pagar de qualquer jeito, pagar mais ainda, e vai ficar surdo e É, verdade, verdade. vai É, passar por uma situação. eu sou contra a sonegação. Sonegação eu sou É, contra. e essa É. negação, ela dá uma grande dor de cabeça a pessoa depois, assim, isso que é o duro. E, nossa, eu tenho alguns amigos meus que são traders, eles não estão no canal do Japa Rico, mas são traders que, assim, eles trabalham com um volume maior. E esse problema fiscal para eles é muito sério, assim, mas ninguém lá pisa fora da risca, assim, sabe? Por quê? Porque é melhor você ter o seu e pagar o imposto do que você acabar igual uns outros que eu já vi, assim, pulando de vários meio de pagamento para site, para não sei o quê, e depois o seu dinheiro acabar ficando retido. E fica É, mesmo. é. E, assim, não É, queiram por isso que eu falo, experimentar. não busque esse jeitinho, né? Não busque fazer um jeitinho que não vai dar em nada, né? Se você realmente É, não quer pagar imposto, saia do Brasil, pronto, né? assim, ó, tem várias coisas que você não adianta dar jeitinho. Não adianta operar opções binárias, operar, né? Não adianta mexer com opções binárias. Esse daí você não vai ficar rico, que é um jeitinho, né? Tanto que na Suíça, só para o pessoal saber, na Dukas Copy, né, Japa, é permitido Sim, você negociar opções binárias. Porém, no Term sim. of Service deles lá, existem cláusulas que só valem para a Suíça. Então, assim, você vai operar da Suíça. E lá vai estar escrito assim que você. Ixi, lá tem um monte de coisa. Você vai ver que assim, você está assinando um termo de que você é um burro. Desculpa, mas você vai estar assumindo que você está perdendo. Você vai assim, Ah, você assume que você vai perder dinheiro, você assume que eu vou perder dinheiro. Você assume que é uma loteria, é tipo isso, assim, em resumo lá deles, assim, você assume que isso é igual a uma loteria? Assume. Então, beleza, então pode fazer. Na Suíça é assim, né? Você quer morrer? Na Suíça, se você quiser morrer, você vai lá, solicita um documento e você morre. Então, é mas é tudo verdade, dentro das verdade. leis, é tudo certinho, assim, não tem nada de palhaçada. A mesma coisa com isso. Então, você aceita um jogo de azar chamado opção binária? Sim. Então, beleza, estou aí a plataforma. Assim a Dukascop Suíça faz. Tanto que a da Europa não faz, por causa que é outros 500. Né? É Então, engraçado que mesmo os gerentes da Ducascope, ninguém fica promovendo opções binárias, né? Se você não, de conversa com os forma alguma. gerentes, eles falam sobre outros produtos, mas nunca que eles falam sobre opções binárias, a não ser que você pergunte, né? Aí É, sim, mas isso, exatamente. É porque assim, né, a plataforma que nem a Dukascop ou que nem a ID, essas plataformas maiores, assim, elas têm os outros nomes, elas têm os outros ativos, umas outras coisas, assim, então também nem convém, assim, o cara acho que tem um escopo tão grande de produtos, e lá eles, querendo ou não, não é burocracia, mas acho que pela seriedade que eles têm, igual a Saxo, igual a ID, essas empresas, assim, não são, a maioria não é trader de brincadeira que tá lá, assim, né? A maioria dos traders de zoeira estão aí em outros corretores Tier 2 aí, então
As que são Tier 1, normalmente, quem é engajado na conta mesmo é trader mesmo, né? Agora, que tem o seu gerente ali, que você conversa, que ele te chama no vídeo para conversar e tal, que é o cara que te aconselha a colocar alavancagem 1 para 1 para 25, no máximo 25. Agora, nas outras, o gerente só fala assim, ó, você tem o auto chartist, você tem a calculadora aí de pips aí, etc e tchau. Só que é fácil você confirmar esses documentos, só isso. Porque a regulamentadora lá é diferente. Então, só para a gente finalizar aqui, já acho que eu posso, né, finalizar aqui, que Sim, eu já sim, estou vendo que eu estou na parte mais de baixo aqui já do meu script aqui. sim. Então, eu coloquei aqui, eu tinha colocado aqui também, né, avoid outside activities in the MQL platform. Então, like cracked robots. Uhum. Então, por exemplo, igual aconteceu agora esse caso do Llama Crazy Pro, por exemplo, ele é um EA Sim. MT5. E no MT5 tem uma dificuldade maior para você ter esses robôs craqueados. Agora o MQL melhorou bastante assim do que era antes. Apesar de ter algumas coisas erradas lá, mas está bem mais filtrado. Então, tem muita gente que, por exemplo, se você entrar no Mercado Livre, vai ter gente vendendo EA grátis no Mercado Livre. EA craqueado grátis. E vendendo por 700, 800 reais no Mercado Livre. Gente que pegou, que, por exemplo, vende um EA para a pessoa e quando esse EA cai na mão da pessoa, a pessoa não consegue usar, porque na hora que ela logar, o EA está atrelado ao nome dela. E na corretora, a hora que o servidor for rodar o Expert Advisor, ele vai falar assim, coloque no nome de outra pessoa, porque está errado. Então, assim, não façam negociações por fora, olhem aqueles reviews, aquelas coisas, assim. Tem gente agora que só vive disso, de fazer review no MQL5. Eu não estou vendendo EA, eu não estou nada. Só estou falando só isso daí, porque o Japa conhece a plataforma MQL de trás para frente. Então, assim, teste os Expert Advisor, teste as estratégias deles, use às vezes algum Expert Advisor que, tipo, é MT5, porque ele tem um modo visual melhor. Então, você consegue às vezes acompanhar muito bem como que o EA trabalha. E você consegue, às vezes, até em cima do setup do EA, fazer um setup teu. Então, eu posso aconselhar aqui um EA bem didático já. Sim, sim. É um EA Sim. didático. Ele tem um valor lá de 200 e poucos dólares, mas ele é um EA muito didático. Não vou falar se dá ganho ou se dá perda. É do... esqueci o nome dele, mas no alemão lá. E ele vai ter toda essa parte no painel do lado esquerdo que a gente está comentando do Risk Management. Então, o desenvolvedor fez questão de deixar escancarado para o trader ali o que está acontecendo. Então, ele vai trabalhar com várias e várias estratégias, tipo assim, então, ele vai trabalhar com ADX, vai trabalhar com MACD, vai trabalhar com RSI Mas também, isso também mas pode, você não pode muito. escolher também, ou não? Sim, você escolhe, mas o multi-strategist, ele faz isso daí por conta própria. Ele mesmo fica trocando as Ah, tá. estratégias de acordo com o mercado que ele está Entendi. ali. Eu posso compartilhar a tela rapidinho, só para Pode, mostrar uma pode, coisa pode. Peraí. sobre isso daí. É bem rápido, é que é uma coisa que pouca gente dá importância na parte de Tá. Expert Pode, Advisor e pode testes, compartilhar. assim. Peraí, deixa eu colocar aqui, share screen. Então, ó, isso aqui é Expert Advisor, etc. Aqui, ó, outro. Então, tudo do conta demo, ó, pode ver. Eu falei para você, eu opero pela TickMill UK, mas eu tenho aqui vários testes aqui que ficam rodando e que eu fico batendo umas metas e Peraí que não tá testando aparecendo sua tela. indicadores, testando Expert Advisors. Então é aquela restrição do MQL. Tá. Só tá, não mudou nada a tela. Tá a tela de sempre, eu com você.
Ué. Você clicou aí em share screen? Eu cliquei aqui no share screen. Peraí. Nossa, esse computador aqui, como tem muita coisa rodando nele ao mesmo tempo, tá muito devagar. Meu Deus. Não tá aparecendo aqui minha tela aqui da Não Binance? tá, só tá aparecendo o seu rosto. E o meu. Que estranho, peraí um pouco. Share screen. Peraí. Agora sim, agora Desculpa, eu sim. tinha errado ali. Tá. Errei ali naquela parte. Agora tá Então, aparecendo. aqui... Apareceu. Sim, pode falar. Tela da Binance. Isso. Desculpa, eu fiquei falando aqui, eu tava em que parte mesmo que eu falei que eu ia compartilhar a tela, que era do Expert Sim. Advisor, né? E eu acho que não vai dar, porque tá aparecendo o MQL Apareceu. agora? Então espero que continue aparecendo. Então, aqui, ó, a gente tem aqui embaixo uma parte que, ó, resultado da otimização. Sim. Essa otimização é uma otimização que funciona, né, Japa, no testador de estratégia e que demora muitas e muitas e muitas horas para você fazer. Sim. Muitas. Porque você vai testar com todos os ativos do mercado, que tem ali na tabela do mercado, então demora um monte. Eu tive que pegar um print, assim. Então esse daqui foi um teste que eu fiz de otimização com rebaixamento mínimo usando o Llama. Dá para ver aí? Não sei se dá para ver. Então esses aqui são os ativos. Explica para o pessoal o que é o Llama. O Llama Crazy Pro é um Expert Advisor que ele trabalha com contratendência em M15 e o Llama ele usa o ADX como estratégia principal, porém ele tem 10 estratégias usando o ADX. Então, são 5 estratégias, digamos assim, de um jeito e 5 contra, 5 contrárias àquele lá. Então, dão 10 no total. Ele trabalha no time frame primário de M15, no time frame secundário de H1. Ele faz o sum increase. Ele tem a opção martingale, mas o certo é fazer o sum increase. Tanto que essa otimização que eu tenho aqui, ela é uma otimização usando o sum increase, usando o sum increase de 1.1. Então, o incremento da soma é de 1.1. E esse daqui, eu tive que... eu cortei Esse a de parte de 1.1 cima, é o mas ele vai default ter... dele ou você que configurou desse jeito? Eu configurei desse jeito. Ele vem por padrão Entendi. 1.3, o fator de multiplicação dele. Tem um Expert Advisor que eu lembro que ele é bom até. Ele é 1.44, ele é um Expert Advisor bastante arriscado, assim, se você for ver. Sim. Mas, deixa eu ver aqui, é na plataforma do MQL. Então você pode ver que vai ter aqui assim, passe, ativo, resultado, lucro, e etc. E aqui vai ter essa tabela. Deixa eu minimizar aqui ela. Aí. Então, pode ver que teve ativo aqui, por exemplo, cadê o, deixa eu ver aqui, o Shao USD, aqui, por exemplo. Então, o Shao USD, ele teve, né, esse resultado, menos 4,93, o lucro dele foi esse aqui, 7. Se eu não me engano, esse teste aqui, ele começou com 10, então é 17, no caso, 17,956. E aqui são os outros ativos, os resultados dele, mas só que aqui no canto ó, vai ter assim, ó, índice de Sharpe, fator de recuperação, porcentagem de rebaixamento. Então, para mim, o que mais importa é isso, não é nem o lucro aqui, é principalmente o índice de Sharpe e o fator de recuperação e o rebaixamento. Então, eu vejo, nessa linha por exemplo, do Shao, nessa linha do Shao aí, esse 3.806 seria o número de trades, o número de operações que ele fez? Total de negociações. Sim. Negociações, sim. E ele teve um rebaixamento de 4,93. Não é alto, é dentro da tolerância dos 5, que eu acho. E a recuperação dele foi 3,23, então ele teve uma recuperação muito boa e ele teve um índice de Sharp de 0,19, que foi muito baixo. Então, quer dizer, ele não caiu assim e subiu, caiu muito, subiu muito, ele não fez aqueles
né, aqueles topos, assim, fundos, assim. Então, é um par que o Llama, mesmo tendo a tendência contrária, operando em tendência contrária, ele opera bem esse par aqui. Dentro da otimização, pelo menos, que a gente vê, de 2019 a 2020, operando em M15, algoritmo lento, com o drawdown mínimo, é isso daqui. Então, tem ativos aqui que são muito bons, assim, porque, na verdade, igual o Shao, o que eu acho é que a gente está falando da volatilidade. Então, como ele é muito volátil, o Lhama trabalha contra a tendência, então, quando a tendência volta de novo, ele fecha. Então, ele abre e fecha muita ordem. Tanto que a Michela fez questão de colocar um disclaimer, assim, bem no começo, assim, esse Expert Advisor abre muita ordem. Então, ele é assim, ele é um Expert Advisor que ele tem um certo risco, mas se você souber aonde trabalhar, em quais pares trabalhar, qual o fator de multiplicação usar, etc., ele é um Expert Advisor bom. E ele dá para usar muita correlação nele também. Então, dá para usar correlação, dá para usar muito... Tem um indicador, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, se é do nativo do MetaTrader. É um... Ó, esse daqui é aquele que vai... O Absolute Currency Strength, se vocês estão vendo esse daqui, todo colorido aqui. Aqui já dá para você entender as correlações, né? Mas tem um outro que acho que é esse, está no AUD JPY. Então aqui, esse aqui é um Expert Advisor, esse daqui, mas ele é muito pesado. Ele é bem pesado mesmo, ele é MT5, mas ele está mostrando aqui as tendências. Esse aqui é um Scalper e ele está mostrando agora os pares da seção asiática. A hora que mudar para a seção europeia, ele vai sair esses aqui e vai entrar da seção europeia. Sim, sim. Aqui, então ele vai ter isso aqui, o spread, né? Então ele vai ter essas coisas aqui. Então, quando você disse bem pesado, você quis dizer em termos de que ele é mais agressivo, é isso? Ou não? Não. Ele deixa o computador travado mesmo. Tá. Em termos de código, ele usa bastante recurso do recurso computador. Sim. Isso. Sim. Isso, ele usa bastante recurso do computador mesmo. E nem é um. É porque ele é um Expert Advisor, né? Então ele é muito cheio de coisa aqui. E como ele tem, assim, os Expert Advisor de MT5 tem essa vantagem, assim, eles são bem mais dinâmicos, eles têm umas coisas que os outros não têm, de MT4. É lógico, o futuro é o MT5, né? Mas tem Expert Advisor MT4 que trabalha muito bem. Sim. Também, isso aí não é problema. Se a matemática dele for boa, se o ganho for bom, igual o menino lá falou de fazer um trading, uma coisa assim, se for qual estratégia usar, você usar uma estratégia só, você pode usar. Eu uso um monte, eu uso umas 50 estratégias mesmo. Aqui, por exemplo, eu estou só manual, abrindo ordem manual, fazendo uma coisa assim. A minha conta, que é da Tick1000, tá lá com o Expert Advisor, eu não estou nem aí para ela. Né? Então eu fico aqui assim com várias contas secundárias, eu tenho uma da Pepperstone posso falar porque ela é Tier 1, né? A Pepperstone da Austrália. E tenho na Holanda também, mas aí tem uma questão de documentação, a Holanda tem umas burocracias a mais. Acho que você conhece bem nessa. Eu usei a Holanda então, por vários anos. A Holanda, então, se não me engano, é da ela é muito Inglaterra. boa. Da Inglaterra, né? FCA, né? Ela é muito boa. E ela tem algumas ferramentas próprias dela assim mesmo, né? Então, bem interessante. E deixa eu ver aqui. Já mostrei até aqui um. Então, ó, outra coisa, ó, tá vendo? Eu não estou enganando ninguém mostrando valores, porque para mim o valor não importa. Eu estou aqui mostrando contas demo, uma conta no software da MetaQuotes, a plataforma original, um que está rodando demo na Holanda, um que está é uma Tier 2, eu vou falar, RoboForex. E é isso, ó, na RoboForex mesmo, vou só mostrar aqui para o pessoal rapidinho. Ó. Esse aqui é um Expert Advisor grátis. Esses aqui são os TPs dele, pode ver 50 centavos, é tudo TP pequeno. E olha o tanto de ordem que ele tem. Eu usei esse Expert Advisor aqui para fazer uma métrica, para bater aquelas métricas da FTMO.
E, Sim. nossa, eu apertei tanto que tô descendo Uma, sozinho, né? uma curiosidade que eu tenho, você não usa VPS? Porque eu acho que rodando assim tantos robôs no seu computador fica bem pesado o seu computador, né? Fica, fica. Eu não uso só um também, eu tenho que usar até mais de um por causa disso. Porque você vê, Né? igual agora, antes de começar a live mesmo, eu falei, nossa, será que vai dar para usar nesse computador aqui? Porque tem um Aham. monte de coisa. Aí eu acabei até fechando aqui duas plataformas aqui que estavam com Expert Advisor para teste, né? Então, você vê, ó, o que eu faço, assim, pode ser uma coisa meio loucura, assim, mas eu fico testando e testando e testando e testando. Eu vou só mostrar o tamanho de uma loucura, é pequeno esse aqui. Esse aqui é um Sim. indicador chamado, acho que é Beast Super Signal, MT5. E ele dá um entry point, um TP1, TP2, TP3. E eu fiz um backtest nele, né, quer dizer, backtest de indicador, né, isso aqui. Ele é um pouco mais chato, então olha quantas imagens eu tive que pegar para pegar um ano. Então, tá vendo? Ele não faz muitas entradas, ele não tem muitas entradas, a gente vai ter aqui o quê? Umas 25 entradas, não sei, durante um ano inteiro, só que todas as entradas É ele pouco. pegou o entry point, mas ele teve o Return Ratio Reward, é isso? O RRR, que ele muito bom. Uhum, Então, assim, todo o trading que ele fez, ele conseguiu esticar bem, assim, por exemplo, eles são em H1 e H4, então você consegue pegar bastante pip nele. Eles têm uma correção, assim, ou eles acabam... Enfim, normalmente eles seguem a tendência, sabe? Então, esse indicador, ele é muito bom para usar ordem limite e ordem buy limit e ordem stop. Então, porque você seta a ordem ali, onde o indicador tá te dando, você esquece, assim. Só que aí que tá vendo? A paciência. Por quê? Porque às vezes demora um dia, 2 dias e ele não chega no entry point. Então, é paciência. Agora, o que é interessante? Uma coisa que eu acho particularmente, esse Expert Advisor, ele tem pouca entrada, esse indicador tem pouca entrada, mas tem muita eficiência. Então, o que eu faço? Eu comprei esse Expert Advisor, esse indicador, e eu opero o máximo de ativo que dá em uma corretora Tier 2, mas que tem infinitos ativos lá, então eu coloco assim e eu faço entradas, como também tem a conta Cent lá, então a gente pode assim dar não precisa respeitar tanto assim esse risk management, entendi. sabe? Uhum, Eu acabo entendo, esticando um entendo, pouco mais assim. entendo. Mas Aham. é uma ferramenta muito boa. E assim, ó, ao invés do cara pagar 2, 3 mil em curso que os caras ficam dando, por que não paga US$ 100 no indicador igual esse daqui, testa ele e vê que em um ano inteiro ele só deu lucro? Só que os caras não fazem isso, né? Querem a vida fácil, né? Quantas horas, quantos dias eu demorei para Verdade. isso daqui? É igual o É Expert Advisor. verdade, verdade. Por que que eu fico com raiva quando as pessoas ficam menosprezando ou querem Expert Advisor de graça? E parece que eu tirei um Expert Advisor do bolso. E não é assim, né? Então, a gente tem que saber, além de matemática, programação, um monte, né? Engenharia de software, no meu caso. E a gente tem que saber de trading também, e que nenhuma das coisas é fácil, assim. Então, casar tudo isso é chato, assim. E aqui no Brasil é mais chato ainda, porque aqui só tem meia dúzia de pessoas, assim. Muita gente vem me perguntar como é que eu começo com programação, não sei o que, para Expert Advisor. Meu, entra aqui, ó, mkl5.com. Aqui vai ter tanta coisa, tanto artigo, que nem aqui, ó, eu tô na parte de artigo, então olha o tanto que tem. E é pura estatística e matemática isso aqui. E, ó, parte 45 de um artigo, quer dizer, é muita coisa que tem aqui. Vão ter esses copy, vai ter até vaga, ó, serviço para freelancer, É, tem bastante BTS, aí vaga, tem tem esse pessoal bastante de... gente assim colocando assim para fazer assim, né,
recrutando mesmo, né, programadores, porque o pessoal tem uma certa ideia e não sabe programar, e aí coloca esses anúncios assim para recrutar a pessoa para trabalhar para Isso, eles. então, é uma grande ideia, porque assim, a gente tinha que ficar sempre se matando no Fiverr para conseguir achar isso daí, mas o Fiverr tem muito scam lá, tem muito picareta lá. E aqui na MQL você já consegue filtrar um pouco mais isso daí. Então, é um recurso que as pessoas têm também. Aqui tem esse recurso do Copyfax. Eu sou contra Copyfax, sou 1.000.000% contra Copyfax, porque eu já vi tanta gente perdendo com isso que não tem como eu ser a favor. Então, para mim, o sinal aqui só serve assim para a pessoa. Na primeira live falaram assim para mim: por que seu IE não tem MQL? Mas é porque MQL, para mim, só serve assim para saber assim, que cresceu tanto, que em uma semana deu 5%, que em um mês deu 5%. Aí eu vou lá e eu excluo o MQL, assim, porque eu não estou vendendo um Expert Advisor, eu não estou fazendo nada disso. Então tem gente aqui, por exemplo, que ó, eu sei de um aqui, ó, esse aqui, ó, Northeast Way. Esse aqui é um Expert Advisor, do Pavel Vichenko, Udovichenko. Esse aqui é um EA que está aqui, e se o pessoal ver, ó, Algo Trading, 99%, quer dizer, é um EA. Igual aqui, ó, é um EA, 100% Algo Trading, 100% Algo Trading, 100% Algo Trading. Esse, 0%. Então, esse aqui é um cara que eu pego manualmente. Aí já é outros 500. Então, a análise aqui do cara aqui já é diferente. Pode ver, negociação com lucro, 82%, perda, 17%, drawdown, 18%. Então, algo trade 0, quer dizer, o cara não fez nenhum. Aí você vai ver, às vezes, quantas operações o cara fez. Fez 30. Ó, negociações por semana, 12. Só que olha o tanto de acerto que o cara tem. Ele tem muito, muito mesmo, assim. Ele perde 5 e ganha 50. Então, é muito bom, assim. Esses caras aqui são traders, acredito eu, não fui atrás de ver, mas me parece ser um trader muito bom esse daqui. E então tem isso aí, sabe, Japa, eu acho. Tem muito recurso na faixa, assim, grátis, 0.800, para o pessoal ver, MQL e tudo mais, e não tem que ficar pagando aí para esses picaretas aí que querem, dobra o dinheiro, faz não sei quantos mil aí. Verdade, Meu, verdade. ó, se você vier aqui comprar um Expert Advisor de 1.200 dólares, isso aqui não vai te garantir sucesso. Se você comprar, às vezes, um Expert Advisor, eu não vou falar, mas eu sei de um, custa 90 dólares, que é excelente. Então, tem um Expert Advisor que é grátis e que está dentro ali do mercadão da MQL, facinho de achar nas partes principais ali. Se o cara pegar e fizer a otimização dele, rodar em cima dos ativos certos, fizer correlação, usar risk management e tudo mais, ele vai conseguir ganhar. Tem um monte de gente que chega no meu Telegram falando lá, que fala, nossa, olha esse E aqui, meu, tá dando um lucro danado aqui. E eu peguei ele na faixa, assim. Eu falei, pô, que bom, meu, que você não teve que pagar nada. Acho que bloqueou a tela, né, que eu entrei no Telegram. Uhum. E então tem isso, assim, sabe? Tem muita gente vendendo sinal, que eu falei, né, aqueles um monte de canais de Telegram que tem lá, que então não vale a pena, galera, isso daí, sabe? Não vale a pena pegar as coisas prontas. Corra atrás, estuda. O Japa mesmo é uma fonte de conhecimento. O canal do Telegram tem um monte de gente boa. Agora tem muita gente no Forex. Agora tudo tem muito, assim. Então é só a pessoa ir atrás. É verdade. Agora, se quiser na mão, já teve gente aí no canal do Telegram já que quis colocar quantias assim imensas na minha mão, fazer assim management de conta, que eu falei à pessoa, eu não vou fazer. Para mim Vou fazer também, isso, todo dia aparece alguém falando, Japa, te coloco $1 milhão de reais. Eu falei, não quero. Uhum. Exatamente. A pessoa falou para mim assim um valor, eu falei, você sabe o que é um Expert Advisor? Você sabe? Não, eu só quero o dinheiro. Aí eu pensei assim, a pessoa já tem uma empresa, né, que eu sei da vida da pessoa, ela tem uma empresa que tem dezenas de empregados. Não obstante, ela ainda quer ter empregados virtuais também, assim, ela não quer fazer nada, ela só quer chegar assim e comprar. Quer ir lá e colocar o dinheiro. Tá, girar as costas, ir embora e ganhar um rio de dinheiro com o EA. Meu, infelizmente, o Expert Advisor é matemática, não é mágico.
É igual eu já falei isso umas 1000 vezes, pô, já eu faço EA. Eu demoro, por quê? Porque é eu e Deus fazendo o EA. E às vezes eu faço com freelancer de fora do Brasil, ainda bem que falo inglês razoável, então a gente se conversa. E você sabe disso, né, Japa? Depois que a gente começa a se envolver com isso aí, fica quase uma loucura, assim. Eu mesmo já... Mas eu gosto disso, então essa é a diferença. Como eu gosto, eu sou meio louco nisso aí, mas eu gosto, né? Ah, é isso. Uhum. E por isso que a parte da disciplina, a parte psicológica, a coisa para mim é ainda difícil, porque eu sou muito empolgado. Então, como eu sou muito empolgado, às vezes a minha emoção fala mais alto. Então, por isso, eu uso o Expert Advisor. E muitas vezes, igual eu falei, quando eu fiquei doente aquela época lá atrás, eu deixei só na mão do EA. Eu não fiz um trade, fiquei acho que um mês, se não me engano, não fiz nada. E deu, no final do mês, assim, eu vi, tinha dado um lucro bom, assim, eu falei, nossa, que legal, né? Porque eu fiz isso aí há 2 anos atrás. É uma coisa puramente matemática, assim, a Sim, pessoa sim. pergunta para mim, mas que indicador que você usa? Igual uns problemas aí um tempo atrás. Você vai usar PZs per trend, você vai usar não sei o quê. Não vou usar nada. Vou usar número só. Porque o EA só precisa disso. E ele precisa ter essa disciplina. Se você não consegue escrever o EA assim 1000%, para ele ter essa disciplina do trading, você vai ter que fazer um modo semi-automático, vai ter que operar junto com o EA. Assim, não, igual eu falei, não entrando nas ordens, fechando a ordem do EA, atravessando o EA. Você vai ter que entender o que o EA está fazendo. E às vezes, se você tiver você vê que a coisa está indo para um lugar muito ruim, você tem que, de preferência, buscar um EA que tenha stop loss, que tenha take profit, que tenha esses trading stop. Eu sou muito a favor de usar trading stop. Já tive muitos resultados bons com trading stop pequeno. Então, às vezes, você coloca um TP de 50, de 5 pips, 5 pips, TP de 5 pips com um trading stop de iniciar em 3 e fechar em 1. Tipo assim, você, né? Você não ganha nada, você ganha um dos 5 que você podia ganhar, mas você ganhou. Então, se você tem um EA que trabalha muito rápido, fazendo operações com muita garantia, com valor pequeno, você vai ter lucro. E se você souber a hora que você para, a hora que você começa, a hora que você deixa o EA, então, por exemplo, às vezes eu gosto de operar no Daily Graph. Eu gosto do Daily Graph, principalmente para pares majors. Sim. Eu gosto. E assim, atualmente eu tenho feito bastante entrada mesmo no USD de JPY. Ele tá no canalzão assim de baixo, assim, que parece que nunca vai acabar. Verdade. Então, Uhum. eu poderia ter feito duas coisas. Eu poderia ter usado o EA e só feito ordem short, e só feito short toda a vida nele, ficado pegando tipo o TP fazendo tipo TVT20, Sim, fica todo dia só fazendo intraday TVT20 pegando toda hora. sim. Ou podia fazer manualmente, assim, abrindo uma ordem H4 e deixa lá, assim, porque você vai vendo que toda hora você está indo bem, aí você vai colocando trailing stop, assim. Se eu não me engano, o João ou o José usam trailing stop no SHAO USD, porque eles já seguram desde muitos anos já. Então a pessoa já está com uma position já há 2 anos, né? Você não vai levar uma violinada à toa, né? Então você coloca um stop loss legal, assim, baseado num daily, num weekly, né? Melhor ainda num weekly. Isso aí também, né, já com outra coisa, parece boba, mas quanto maior for o time frame, galera, pelo amor de Deus, quanto maior for o time frame, maior vocês vão perder o dinheiro. Então você tem que ter mais dinheiro no bolso, porque As pessoas. não que você vai errar, Isso é bom falar. não que Isso é você bom vai você falar, errar. porque tem muita gente que não entende essa parte. Não entende isso daí. Tipo assim, em M1, às vezes você tem um candle gigante, assim, mas você vai ver que você perdeu $2, assim. Agora, se no Daily Graph se tiver um candle gigante, você perdeu 2.000. Então, a pessoa tem que ver que o daily assim, é swing trading, não tem como. Quer dizer, eu conheço um EA que trabalha com Daily Graph,
fazendo tipo scalping em daily graph, que é uma coisa maluca, mas porque ele faz grid na mesma barra, né? Grid on the same bar, né? Então ele pega a mesma barra e ele fica fazendo trading dentro da volatilidade da barra, assim. Mas é muito arriscado, você tem que ter um EA muito, muito bom fazer isso daí. É um EA que custa bem barato, pra falar a verdade. Segredos dos Expert Advisor. Então, isso E aí do que você falou sobre operando em tempos maiores, na verdade, as perdas é, também, né, tem que ser proporcionais. Então, quando eu estava fazendo o desafio de eu lembro 2019, quando, chegou uma, eu lembro quando você chegou comentou uma comigo. operação, né, que o flutuante estava negativo em 800 pontos, né, então 800 pontos negativo, e aí o pessoal começava a me ligar, falou, Japa, é muito, é demais, como é que eu vou sobreviver, não sei o quê. Mas aí eu falei, calma, a gente está operando no gráfico diário, não tem, é É, normal, 800 pontos é normal, lógico. né? E o pessoal não custa a entender essa diferença, né? Que a maioria do pessoal eu acho que É, estava operando no M1, M5, né? então, você E imagina. demorou para o pessoal entender. Uhum. Eu sempre, como eu gosto, eu sempre falei com você, né? Eu gosto muito de matemática, então eu sempre faço muitas divisões assim, nos time frames. Qual time frame compensa, assim, né? Então, se você tem, por exemplo, eu uso muito H1. Então, se eu uso H1, eu vou dividir por 4, por exemplo, meu time frame, vou pegar um M15. Que eu gosto de fazer entrada em M15. Eu aprendi muito com o Adam, o Adam Cole. Ele é um cara que ensina bem daily chart Sim, pattern em M15. sim, tá muito Então, bom ele. Uhum. ele é muito bom, é um cara muito simples também, apesar de ser Sim. milionário e muito bem sucedido, é muito humilde, assim, muito simplão. E então aí, por exemplo, eu estico para H4. Eu às vezes vou pro daily chart, mas ainda que isso fosse um daily chart, seria tipo 24 vezes o tempo normal, né? 24 horas, no caso, para quem opera em H1. E, então a gente divide em M30 e vai mais ainda em M15. Então não tem como a pessoa ficar pulando time frames tão grandes assim. Eu sei que operar em multi-time frame é certo, é correto operar, mas não nessa condição, né? Se você opera em M1, no máximo você vai para M5, né? Se você opera em M30, você vai para Eu M15 ou já vi M5, né? iniciante Às vezes no pegando no H1. M1, mas tinha iniciante que eu vejo, né? Eu operava em M1, só que eu olhava o gráfico mensal. Não dá para entender o negócio, né? Não há É, necessidade. e, Uhum. o que acontece bastante é que se o cara pega o daily chart ou pega um H4 e traça, vamos supor, uma 200 MA, e aí ele muda para um time frame menor, e óbvio, a média muda também o lugar que ela tá. E aí a pessoa já começa a falar, mas não vai tocar, mas vai tocar na 200, mas não vai, mas vai tocar na 50, vai respeitar o Dragon, mas, meu, você fez a entrada em H1 e agora você está olhando o Dragon em M5 e, tipo, você tem que ter um length, né, que é um tempo que a sua ordem vai ficar aberta. Você não pode simplesmente, assim, a hora que você tem um ganho, fechar, desculpa, tipo, não pode fechar a ordem. Então você tem que esperar ali, né? Tem todo isso daí. Nossa, eu acho que é a coisa que eu mais gastei tempo na minha vida aprendendo. Eu acho. Tem Eu já esse vi tempo de esse mesmo exemplo saída que você é a falou. parte mais crítica possível. A parte da saída do É, trading é a parte mais crítica possível. Não tem e a pior parte parte que do que ninguém essa. liga, né? Na verdade, o pessoal que é É, iniciante não liga a saída, eles ligam a entrada, mas a saída é. ninguém fala, né? Por isso, É. por isso que eles não olham o quanto você ganha, por exemplo, fazendo um trading pequenininho, né? Eu sempre esqueço o nome mesmo, o RRR, né? Que é o Return The risk Risk reward Reward. ratio. Risk reward ratio. Risk Reward Ratio, isso. Então, o Risk Reward Ratio é isso daí, né? Tipo, então você tem que esperar ali a sua ordem para você ter um ganho assim maior, né? Ali não você pega 5. Pô, se você entra em H1, espera a sua ordem. Por isso que tem o que você faz, por exemplo, aquele cálculo do ATR é tão importante por causa disso. Porque se a pessoa fizer o cálculo do ATR, ela vai setar um TP e um stop loss e acabou, você vai dormir de boa. Não tem problema. E é uma coisa que é fundamentada, né? A porcentagem do ATR é uma medida, é um tipo de, de controle que você faz na sua ordem que é muito preciso, muito bom, assim.
a gente que faz essa parte de automatizar as coisas, assim, tem que saber isso aí, né? Só de falar, você tem que Sim, saber já. sempre. Sim, sim. É, colocar TP e stop loss, então. Tanto que eu uso o Expert Advisor sem stop loss, ou às vezes eu uso só com stop loss, às vezes eu uso com os dois. Minhas ordens manuais eu uso sempre, eu nunca deixo sem stop loss, porque eu tenho pesadelos depois. Sim, 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 sim. Então é isso, já deu aqui acho que Imagina se mais de uma deixar um hora e SHA meia. USD. Imagina se deixar um SHA É, USD com um lote aberto à noite. Nossa, nunca. sem stop loss, Então, nossa, já era. sem stop loss nunca, imagina. Você acorda no outro dia, você tá com a conta lá embaixo, assim. Ah, é. Então, não Então vale, é. né? Porque assim, como eu falei, o ganho é pequeno, a gente ganha pouco, né? Não é porque o cara é trader que Sim, ele faz sim, um horror, que tem mansão e tem Lamborghini. A gente ganha sim. pouco, igual a Humble Trader fala. A gente ganha pouco. Igual eu fiz aquele MQL5, a gente ganha 5%, meu. É 5%, é 4%, é 7%, é 10%. E tá ótimo isso daí. O bom é ter consistência, fazer sempre isso daí. Não Consistência, fazer, consistência. não fazer 25 num dia, numa vez, depois fazer zero o resto do tempo inteiro. Isso aí não Ah, faz isso aí é coisa sentido. do pessoal das Então, o opções trader, binárias. opção binária que você tem reloginho, que você tem 1 minuto, não sei o quê. O nosso não, o nosso é livre. O Forex é bom por isso. Você abre a ordem e esquece, deixa lá o gráfico ir para cima. Eu acho por isso que quem é profissional trabalha com range e não trabalha com trends, né? Porque trabalhar com range, Sim, o seu ganho, assim, se você tiver paciência, né, se você seguir, assim, o que tem que ser seguido, você vai se dar muito bem. E não precisa pagar ninguém para fazer isso daí, né? Só assistir vídeo do Japa, ler livro, né? Pronto. E tem obrigado aí quase pela tudo de propaganda. graça, né? Aham, é verdade, Quase tem tudo de que graça, quase tudo de estudar. graça. Uhum. Sem estudo, né? No pain, no gain. Então, fazer o quê? No Tem pain, no que gain, se você falou lascar tudo. um pouquinho para Tem ganhar. que Acho batalhar e que eu estudar. tô. É lógico, eu perdi um monte, você com certeza perdeu um monte. Eu lembro que uma vez você comentou comigo de um EA que você tinha, que fazia, que ganhava muito, mas, enfim, Nossa, perdi a gente muda de 100 estratégia. mil. E Teve você um perdeu IE que eu muito, perdi 100 então. mil dólares. É, Então, eu tive um trade há pouco tempo, assim, um ano e pouco atrás, que foi no Shaw USD, que me custou $65 mil. Então, nossa, nossa. Para mim, para mim, e pelo tempo que foi ocorrido, foi um baque muito grande, sabe? Porque ainda mais que a gente vive em real aqui no Brasil, né? Infelizmente, então foi um baque muito grande. Porque eu tinha, assim, digamos, assim, né, uma casa, assim, né? Eu não gosto de materializar as coisas, mas, assim, digamos que era uma casa, assim, muito boa. Sim, E aí sim, sim. você, da noite pro dia, some, assim. Nossa. Mas eu Então, acho que isso é mais ou menos igual o fator de recuperação, né? O meu fator de recuperação é bom. Então, então eu me recupero, assim, apesar de ter perdido um monte, assim, já consegui recuperar boa parte, e o meu psicológico é o que eu fico mais em cima, né? Psicológico e risk management. E legal. estudar, 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 estudar. A gente já está aqui há 100 minutos, então obrigado aí, Ricardo, mais uma vez, por Não todas as sei se isso foi bom, se explicações. foi ruim, se a gente enrolou. Não, mas foi bom, já foi muito Foi bom conversar com você. ótimo sobre. Igualmente, igualmente. Foi muito bom, principalmente a parte que você falou aí sobre essa parte do FTMO, né? Sobre essa empresa. E muita gente não Se a conhecia, gente né? puder, qualquer Uhum. hora, a gente fala de novo sobre isso aí. Quem sabe aí mais pra frente eu já estou um pouco mais engajado também na FTMO e a gente faz uns vídeos com mais consistência, assim, sobre FTMO Ah, mesmo. legal, legal. Se o pessoal E você acabou quiser, se o pessoal esse quiser, primeiro, como se diz, o primeiro demo aí você terminou e você falou que conseguiu até um dia sim, antes do prazo, né? Você já um conseguiu. dia antes. Eu tinha até. Eu terminei, na verdade, foi agora há pouco, porque estava rodando com um Expert Advisor. Sim, sim. Por incrível que pareça, estava rodando no Bitcoin USD. Então, Ah, isso ajudou, então. é, Legal, legal. isso ajudou, porque assim, como eu vi, assim,
assim, uma oportunidade muito boa, assim, há 2, 3 dias atrás, foi muito simples, assim, né, ter entrado, né? Então, tipo assim, sério mesmo, não é querendo falar alguma coisa, mas estava muito na cara pelos indicadores há 2 dias atrás, assim. Então, eu falei, eu vou acelerar mesmo. E aí eu peguei e encerrei com a meta, mas aí encerrei e acabou, assim. Para mim foi uma grande satisfação, assim, não ganhei nada com isso. Legal, legal. Fiquei 14 dias operando a conta, mas para mim foi muito bom, porque eu fiquei no 1% de drawdown. E isso para mim foi muito Nossa, tá de bom. parabéns. Então é isso aí. Então, daqui a algum tempo a gente traz você de novo para falar o que aconteceu, porque a gente está, né? Você vai Beleza, tomara continuar, né? que. Você vai continuar, essa Uhum. situação vai se desenvolver a cada vez mais, e aí a gente traz você de volta para você fazer aí, dar um Pô, com feedback de. certeza já. Espero que dê certo para mim e que eu consiga passar isso daí para os outros também, para o pessoal daqui, assim, se sintonizar com o pessoal de fora e todo mundo ganhar na inteligência, não no esquema, não na coisa É fácil. isso aí. Obrigado, então, Ricardo. Até mais. Boa noite para vocês aí. Obrigado. Falou! Bom dia para Tá, você, Japa. obrigado. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau.